O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus, e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, quero a misericórdia e não o sacrifício. Eis aqui uma frase profundamente evangélica, mas tão mal compreendida nos tempos atuais. Inclusive até mal compreendida por muitos dentro da igreja. Quero a misericórdia e não o sacrifício. Quando Jesus Cristo disse essa frase, Jesus Cristo tinha em mente a atitude farisaica. Os fariseus, eles eram expertos em oferecer sacrifícios. Eles sabiam oferecer sacrifícios. Sacrifícios no altar, os animais sacrificados, sacrifício como expressão do seu jejum e do seu dízimo devolvido, era uma expressão de sacrifício, mas tudo aquilo era um gesto exterior. Aquelas atitudes eram atitudes exteriores que não brotavam de um coração verdadeiramente penitente, de um coração verdadeiramente desejoso de conversão, de um coração que queria se abrir ao amor de Deus, mas apenas uma pessoa que fazia um gesto exterior para com aquilo, se pensar, merecedor de algo para com Deus. Então é aquela pessoa que faz uma novena, mas continua com um coração mau, com um coração duro, com um coração fechado à misericórdia. É aquela pessoa que vai até a missa, que faz coisas boas, isto é, reza o terço, mas o seu coração continua um coração tão distante de nosso Senhor. Então, é isso que nosso Senhor tem em mente quando Ele diz: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Isto é, gestos exteriores, mas que não modificam o meu interior. Atitudes aparentemente boas, mas que não brotam de um coração que quer ser bom, que quer ser semelhante ao coração de nosso Senhor. Pois bem, este era o contexto da frase quando Jesus disse isso. Ele tinha isso em mente, aquela atitude farisaica. Como é então que o mundo atual esta frase compreende? Porque acredito que todos vocês, muitos, se não todos, já ouvimos: a igreja precisa ser mais misericordiosa. Os sacerdotes precisam ser mais misericordiosos.
Porque Deus disse, Ele quer a misericórdia e não o sacrifício. Ora, quando isso normalmente se diz, quando o mundo isso diz, que a igreja precisa ser mais misericordiosa, porque Deus quer a misericórdia e não o sacrifício, infelizmente, o que se tem por trás é um objetivo de continuar apegado aos seus pecados em nome da misericórdia. Isto é, a igreja vem e ensina aquilo, o contrário daquilo que ela não pode ensinar. Isto é, ela ensina, por exemplo, a pecaminosidade do aborto. Isto é, o aborto é um pecado sempre. Desejar a morte do feto, da criança, é mau, é um pecado contra o 5º mandamento, um pecado horrendo. Mataram a criança no ventre da sua mãe. E aí vem alguém que, para justificar aquele pecado, diz: não, mas Deus quer a misericórdia e não o sacrifício. Não exija esse sacrifício daquela pessoa. Uma pessoa que percebe que tem inclinações homossexuais. E aí ela pretende justificar a sua vida fora dos mandamentos de Deus, dizendo: ah, não, Deus quer a misericórdia e não o sacrifício. Eu não preciso me sacrificar dessa maneira para ser amigo de Deus. O que importa é que eu viva a misericórdia, porque Deus quer a misericórdia e não o sacrifício. Uma pessoa, por exemplo, que é infiel à sua esposa, ao seu marido, e resolve abandonar a sua família, trair a sua família para buscar, entre aspas, a sua felicidade, e ela justifica aquela atitude dizendo: ah, não, gente, Deus quer a misericórdia e não o sacrifício. Percebe que quando, com uma mentalidade mundana, isso se diz, o que é que se afirma? Que Deus não quer que ninguém se esforce para viver a palavra de Deus. Que Deus não quer que ninguém se esforce para viver os mandamentos. Que Deus quer a misericórdia e não o sacrifício. Aí vem um pregador e ensina aquilo que está profundamente presente na Sagrada Escritura. Isto é, a existência do inferno e a possibilidade real de irmos para o inferno. Porque entenda, meus santos, estamos aqui, sei lá, quantas pessoas aqui na igreja? 100, 150 pessoas? Ok. Quem garante que as 100, 150 pessoas aqui presentes, contando com o padre, tá? Quem garante que iremos para o céu? Quem garante que quando morrermos, iremos para o purgatório? Sim, porque quem vai para o purgatório vai para o céu, né? Então, quem garante? Porque ir direto para o céu, eu nem arrisco perguntar quem aqui vai direto para o céu. Estou pensando assim: quem aqui morrendo vai para o purgatório? Não sei. Mas criou-se na mentalidade das pessoas a ideia de que purgatório garantido. Pelo menos isso quer. Ora, se não, até direto para o céu. Quer dizer, uma presunção de que não, o inferno não existe, a salvação está garantida. E pregar algo diferente disso seria falta de misericórdia. Um sacerdote, um padre, um bispo, um papa, a igreja que prega o inferno seria uma igreja não misericordiosa. É interessante, Santa Faustina, no diário, né? No diário de Santa Faustina, no número 741, ela, imagine, Santa Faustina, a apóstola da misericórdia. Ninguém pode duvidar de que era uma alma misericordiosa, Santa Faustina. E ela fala assim:
Lá, se depois tiver a santa curiosidade, você pode pegar lá o Diário de Santa Faustina, número 741. E ela vai dizer assim: eu estou escrevendo isso por ordem de Deus. O que é que ela está escrevendo, pelo amor de Deus? Eu estou escrevendo isso por ordem de Deus, para que nenhuma alma se excuse, dizendo que não há inferno, ou que ninguém esteve lá e não soube como é. Porque ela foi levada ao inferno para que ela visse as almas no inferno, para que ela visse que o inferno existem e que lá existem almas condenadas. E ela diz: eu, irmã Faustina, por ordem de Deus, estive nos abismos do inferno para que possa falar às pessoas e testemunhar que o inferno existe. E ensinar a existência do inferno é misericórdia. Por quê? Porque se não se ensina que o inferno existe e que para lá podemos ser eternamente condenados, nós iremos viver a nossa vida de qualquer jeito, tendo aquela compreensão mundana da frase: ah, não, gente, Deus quer misericórdia e não sacrifício. E aí você não se sacrifica para viver os mandamentos de Deus. Aí você não se esforça para lutar contra os seus pecados, os desejos desregrados que existem na sua alma. Por quê? Porque você caiu na armadilha do diabo, que ensinou de uma maneira errada esta frase evangelicamente verdadeira: quero a misericórdia e não o sacrifício. Mas entendamos o que é que nosso Senhor quer dizer com isso: quero a misericórdia e não o sacrifício. Não é como os fariseus compreendiam e nem como os mundanos hoje compreendem, que falar de misericórdia é dizer que nós podemos pecar e cometer todos os pecados, porque Deus é misericórdia, Deus é bonzinho, Deus é fofo, e no final Deus vai perdoar todo mundo e todo mundo vai para o céu. Este não é o ensinamento, porque isso não seria misericórdia. Mas aí continua Santa Faustina, e ela diz: sobre isso, percebi, no entanto, uma coisa: o maior número das almas que lá estão, o maior número das almas que estão no inferno, é justamente o daqueles que não acreditavam que o inferno existisse. O maior número das almas lá no inferno é justamente daqueles que diziam que o inferno não existia, que Deus é amor, misericórdia e fofura, que vai todo mundo para o céu, que não existe inferno, que Deus é legal demais, é um vovozão. Entende, meus santos? Que não é misericórdia não ensinar a existência do inferno, porque o pecado é uma doença para a nossa alma. Imagine um paciente que vai ao médico, um paciente repleto de doenças, como as nossas almas, repletas de pecado, e o médico diz: não, você está ótimo, não precisa mudar nada, você está muito bem, saúde perfeita, você vai viver 120 anos como um rapaz de 25. E a pessoa com o corpo cheio de doenças volta para casa, não obstante continue cheia de doenças, porque aquele médico mentiu quando disse que ela estava saudável. É a mesma coisa quando um pregador, um sacerdote, que se encontra com a alma com pecados reais, verdadeiros, concretos, mortais, as práticas homossexuais, o aborto, a pílula anticoncepcional, a infidelidade conjugal, a desonestidade no seu trabalho, roubando as pessoas, a falta de perdão e o ódio alimentados no seu coração, a pornografia, a promiscuidade. Então, o sacerdote se encontra com aquela pessoa em estado
verdadeiro de pecado mortal e diz: não, não se preocupe não. Deus quer a misericórdia e não o sacrifício. E isso vai fazer com que aquela pessoa não se esforce em mudar de vida, se endureça ainda mais no pecado e se perca por toda a eternidade. Meus santos, quando as pessoas dizem: a igreja precisa ser mais misericordiosa, isso as pessoas estão dizendo, quer dizer, se a igreja se tornar misericordiosa desta maneira mundana a que eu me refiro, ela se tornará satânica, ela se tornará mundana, ela se tornará falsa, ela se tornará má, ela se tornará diabólica. Esta igreja pseudo-misericordiosa. A igreja precisa ser verdadeira, a igreja precisa ser segundo o coração de Cristo, aí sim ela será verdadeiramente misericordiosa. Quando a palavra de Deus diz: eu quero a misericórdia e não sacrifício, a palavra de Deus está nos ensinando o quê? Que Deus quer que o nosso coração seja semelhante ao coração dele. Que nós não tenhamos apenas gestos exteriores de piedade, mas que sejamos verdadeiramente piedosos. Que nós não tenhamos gestos aparentemente exteriores, né, de religião, mas que sejamos verdadeiramente religiosos. Que nós não apenas rezemos com a boca, mas que nós rezemos com a alma, com o coração, com a vida. Que nós não apenas pareçamos cristãos, mas que o sejamos de fato. Que nós não apenas pareçamos cristãos, mas que sejamos outros cristos, cristãos de fato. Aí sim nós estaremos vivendo esta realidade que Deus quer que nós sejamos misericordiosos. Classicamente, nós iremos encontrar as obras de misericórdia, porque você pode se perguntar: mas padre, como é então que eu vou colocar em prática a misericórdia para ser misericordioso? Para viver então isto que Jesus diz: eu quero a misericórdia. Isso é para todos nós. Ora, já falei, o que é ser misericordioso? É ter um coração semelhante ao coração de Cristo. É ter um coração bom. É ter um coração que, por exemplo, quando você vir um pecador, você vai louvar a misericórdia de Deus que o livrou daquele pecado. Porque você sabe que por você mesmo, você cometeria aquele pecado ou outros piores. E você se compadecerá daquela pessoa. Então, existem as obras clássicas de misericórdia. Vou citar aqui apenas algumas. As obras corporais de misericórdia: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir o nu, visitar o doente, o preso. Isto é, quando você realiza essas obras por amor a Deus, por amor a Cristo no irmão, você dá de comer àquela pessoa, porque você sabe, primeiro, que você quer ter um coração semelhante ao de Cristo, e foi isso que Ele fez comigo. Ele me deu de comer a sua graça, Ele me dá o pão de cada dia, e Ele me dá o seu corpo, sangue, alma e divindade. Ora, se Ele fez isso comigo, eu preciso fazer isso para os meus irmãos. Então eu vou, dentro das minhas possibilidades, mas com generosidade, eu vou dar de comer a quem tem fome, eu vou dar de beber a quem tem sede, eu vou vestir o nu. Isto é, eu vou ajudar as pessoas nas suas necessidades, porque assim Jesus é comigo, e eu preciso ser misericordioso, senão a minha religião será uma farsa. Senão, eu serei cristão apenas para inglês ver, porque de fato eu sou ruim, de fato o meu coração não é semelhante ao de Cristo, porque eu não estou disposto a me sacrificar por ninguém. Então percebe aqui o que significa: eu quero a misericórdia e não apenas os sacrifícios exteriores, mas que não tocam o meu coração. Então comece a se analisar.
e a pensar, a minha vida é um dom para outras pessoas, eu ajudo outras pessoas. Não é que você vai comprometer a sua situação financeira, mas você ajuda alguém, você dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, você veste um nu, você visita, ajuda um doente, você, havendo possibilidade, você visita o preso, você procura se compadecer concretamente de quem sofre. Essas são as obras corporais de misericórdia. Mas existem as obras espirituais de misericórdia, que são o quê? Vamos lá. Rezar pelos defuntos é uma obra espiritual de misericórdia. Então você reza pelas almas do purgatório, quando na Santa Missa, quando em toda a missa nós rezamos pelas almas do purgatório, você reza por elas, você reza pelos seus familiares falecidos, você reza pelo padre que o batizou, se ele já morreu, você reza pelo padre que lhe deu a primeira comunhão, pelo padre que celebrou o seu casamento, pelos seus pais, pelos seus avós, por aquelas pessoas que foram mão de Deus na sua vida, você reza por elas. Então, é uma obra de misericórdia. Dar bons conselhos é uma obra de misericórdia. Quando você for aconselhar alguém, não diga a ela o que você faria. Se eu fosse você, no seu lugar eu faria isso. Porque ninguém quer saber o que você, desgraçado, faria. Nós queremos saber o que Jesus faria. Então, quando eu vou aconselhar alguém, eu penso, o que Jesus faria? Que conselho agradará a Jesus? Olha, eu acho que você deveria fazer isso. E não, se eu fosse você, porque eu sou um desgraçado. Então, se eu fosse ele, eu faria algo tão ruim quanto ele faria. Mas o que Jesus faria? O que agradaria a Jesus? Então, dar bons conselhos, que às vezes nós damos muitos maus conselhos às pessoas. Então, isso é mal, isso desagrada a Deus, isso não é obra de misericórdia. Então, dar bons conselhos, ensinar os ignorantes. Então, quando você dá um ensinamento, você transmite um ensinamento, por exemplo, evangélico, ensinar a verdade do evangelho é caridade, é obra de misericórdia. E não você querer ensinar o que agrada ao mundo. Não, eu vou ensinar a verdade segundo Cristo, que eu sei que aquela pessoa não conhece. Vou ensinar a ela os mandamentos direitinho, não apenas dizer um por um, mas explicar. Eu não sei, então estude, preguiçoso. Estude, preguiçosa. Você deve saber não apenas os 10 mandamentos um por um, mas minimamente explicar, para ensinar para os seus filhos, para os seus pais, para os seus netos, para os seus avós, para os seus companheiros de trabalho, ao invés de você ficar enviando videozinhos sem graça, desgraçados muitas vezes pelo WhatsApp, de você ensinar aquelas pessoas que você sabe que são ignorantes na fé, então ensiná-las. Então vamos lá, rezar pelos defuntos, dar bons conselhos, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram. Então você vê que o seu irmão está fazendo algo errado. Você vê que aquele seu amigo casado está se enxerindo com uma mocinha lá no trabalho e você vai e corrige o rapaz, para com essa amizade. Isso daí não vai dar certo. Se afaste dela, você é um homem casado, você tem filhos. Quer dizer, você está corrigindo o seu irmão. Você está fazendo aquilo que muitos... deixa para lá, ele sabe o que faz. Então, é caridade, é misericórdia. Então, corrigir os que erram, consolar os aflitos. Uma pessoa que perdeu um ente querido, uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade, uma pessoa que está gravemente doente, uma pessoa que está passando por uma dificuldade financeira, você vai consolar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa. É misericórdia.
E vocês sabem que não é agradável fazer isso, mas Cristo me consola. Então, se eu quero ter um coração semelhante ao de Cristo, eu preciso consolar, perdoar as injúrias, aquilo que me disseram, pessoas que me magoaram. Eu vou perdoar essas pessoas, eu vou até rezar por elas. É misericórdia. E sofrer com paciência as fraquezas do próximo, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, aquela falta de paciência que o seu marido tem, e você, com paciência, sofre as limitações dele. Aquelas pessoas do seu trabalho que não são virtuosas, e você procura com paciência conviver com aquelas pessoas e por elas rezar. Percebe aqui, meus santos, um campo imenso. Rezar pela conversão dos pecadores é uma obra de penitência, imagina, de misericórdia espiritual. A Virgem Maria mesmo disse: muitas almas se perdem porque não há quem por elas se sacrifique, reze. Então, rezar pela conversão dos pecadores, e não apenas de boca, mas pedir a Deus que coloque tanta caridade no seu coração, de modo que você deseje a salvação do outro como você deseja a sua salvação, de modo que você deseje a conversão do outro como você deseja a sua conversão. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Aí sim, nós estaremos dentro da compreensão, segundo o coração de Cristo, desta frase tão profundamente evangélica, mas infelizmente tão pouco compreendida nos tempos atuais. Peçamos, meus santos, aos nossos santos de devoção, aos nossos anjos da guarda, que nos auxiliem a compreender e a colocar em prática esta frase: quero a misericórdia e não o sacrifício. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.